Hoje eu queria falar sobre, continuar falando sobre permanecer. A pastora começou falando na semana passada, né? Nós ouvimos a importância de nós sermos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Entendemos que o ramo que permanece enxertado, mas não dá fruto, é arrancado. E o ramo que permanece enxertado e dá fruto, é podado. Oramos para que pudéssemos receber essa poda do Senhor, porque aqui todo mundo dá fruto, amém? Nem sempre é assim, mas aqui não acontece desse jeito. E aí a gente pode se perguntar, aquele dia ela pregando, eu fiquei me perguntando o porquê uma pessoa que está enxertada na videira verdadeira que é Cristo não dá fruto. E nós vemos, não aqui, mas nós vemos muito ramos que não dão frutos, pessoas que não frutificam no Senhor, que estão enxertados, estão crentes, né? Vão à igreja, recebem do mesmo alimento e não frutificam. Por que será que elas não frutificam? Se nós recebemos do mesmo alimento aqui na palavra, se nós recebemos do mesmo alimento das leituras bíblicas, se nós recebemos do mesmo alimento das orações dos casais, se nós recebemos do mesmo alimento nos estudos, por que será que pessoas que estão conectadas com a videira não estão dando fruto? Então, eu vejo muito isso a respeito, por exemplo, dos fariseus, que conheciam a palavra, tinham contato com Jesus, talvez até caminhavam, muitos caminhavam ali com Jesus, recebiam viam os milagres, recebiam as palavras, ouviam as parábolas e não frutificavam. Mas o conhecimento e verdades sem vida só trazem acusação, não trazem arrependimento, perdão e mudança, transformação, né? Naquela passagem onde Jesus abençoa aquela figueira, que a pastora também leu a história lá, os 2 versículos que conta essa passagem, que é bem curtinho. Eu fui pesquisar, né, na verdade, o que acontece. E a figueira, ela é uma planta totalmente diferente das outras plantas, que tem uma ordem de dar folhas, flores e depois os frutos. A figueira não. Ela dá as folhas e junto nascem os frutos. Por isso que Jesus olha para ela, vê que ela está com folha, e apesar de não ser época de figo, ele fala, uai, se ela já está com folha, já era para estar dando fruto. Ou seja, você já está há tanto tempo aqui, irmão, já era para estar dando fruto. E aí Jesus manda aquela figueira secar e ninguém nunca mais, ele não fala, você não vai dar mais fruto. Ele fala, ninguém mais vai comer do fruto dessa figueira. A figueira representa, em vários versículos lá em Oséias, o povo de Deus. Por isso Jesus usa a figueira como exemplo de uma planta que secaria por não dar frutos, né? E será que nós podemos pensar, assim como o Reinan falou aqui na abertura, o que será que eu tenho plantado? Será que eu estou tranquilo com o que eu vou colher? Será que eu estou tranquilo que Jesus não vai me cortar?
Será que eu estou tranquila que eu vou ser apenas podada pelo Senhor? Às vezes a gente reclama da poda também, mas a poda é uma delícia. Em vista do que nós podemos ser cortados. Mas eu vejo que às vezes nós não saímos do lugar em algumas áreas porque o orgulho nos impede. E aí nós não conseguimos reconhecer aquilo que não nos faz frutificar naquela área. Porque todos nós temos áreas para frutificar, amém? Tem uma passagem que Jesus fala assim, que vocês não dariam conta de tudo que eu tenho para falar para vocês. É bem assim, a gente não daria conta. Eu me converti há 15 anos. E o Senhor ainda tem muitas coisas para transformar. Muitas coisas para falar comigo. Alguém que nasceu numa família cristã, ainda tem muitas coisas para ouvir do Senhor. Para crescer no Senhor e ser transformados no Senhor. Mas o orgulho nos impede de enxergar aquilo que estamos errando, que não estamos fazendo corretamente. Mesmo quando a gente lê a palavra, vem aos cultos, senta nos estudos. Porque tem uma passagem que fala que aquele que convence é o Espírito. Então, se você tem falado, porque lá em casa também não acontece isso não, é só na casa dos outros. Se você tem falado para o seu esposo que ele precisa mudar em alguma coisa, ou se ele fala para você que tem que mudar em alguma coisa, tenha calma. Ore ao Senhor. Porque um orgulho precisa ser quebrado. Mas não é lá em casa não. Né, mozão? Lá em casa está tudo tranquilo. Quando eu falo, ele me ouve. Lá também não. Mas às vezes na casa de vocês acontece, então precisa dar uma... Precisa ter... Ah lá, tá vendo? É bonitinha, né? Eu também. O Felipe me pede alguma coisa lá em casa, ele fala, você já fez isso? Aí eu falo, não. Dá 5 minutos ele, e agora, você já fez? Ele quer que eu seja rápida, que nem ele, gente. Mas eu não consigo, mas tá bom, eu vou melhorar, tá bom, amor? Tô melhorando. Então, a gente precisa não só parecer crente. Nós precisamos ser, porque aquela figueira era o quê? Linda, maravilhosa. Parecia, era sabor. Mas não era. Nós precisamos não parecer cristãos. Porque eu não sei vocês, mas eu, ao longo da minha caminhada, vim mudando muitas coisas e uma delas foi a forma como eu me vestia. E foi o Senhor que falou comigo, tá, gente? Porque quando os outros vinham me encher o saco, eu falava, enche as paciência de outro. Eu vou andar do jeito que eu quiser. Mas o Senhor veio transformando a minha forma de me vestir. E Ele ainda vai mudando umas coisas. Mas talvez eu fosse mais verdadeira do que muitos que iam muito bem vestidos. Exato, não tinha folha, não tinha fruto. Tava na ignorância e o Senhor foi falando comigo. Mas às vezes é melhor uma sinceridade do tipo, não, eu não acho que eu tenho que mudar isso. E o Senhor vai falar no teu coração, eu tenho certeza. Mas é melhor do que a gente se vestir de alguma coisa que a gente não é. Jesus mandou aquela figueira secar. Eu também não acho que a gente tenha que ser durão assim, tá? Igual era. Eu creio que o nosso coração precisa estar alinhado a ponto de assim, eu estou fazendo isso, não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Hoje eu faço dessa forma.
Eu não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Mas eu vou fazer, Senhor. Porque eu preciso permanecer naquilo que o Senhor fala. Eu não estou entendendo. Não é assim que eu vejo, não é assim que eu sinto. Eu não vejo que eu estou falando mal com alguém. Eu não vejo que eu estou fazendo feiura com alguém. Mas eu, mesmo não achando que estou, como eu posso fazer então? A gente tem alinhado algumas coisas com a Esther. Eu preciso dar a frase pronta para ela. Como ela tem que falar. Porque senão ela não acha que ela está sendo grossa. Ela não acha que ela está sendo estúpida com alguém quando ela fala: põe aqui. Não, filha, não é assim. Aí eu dou a frase pronta para ela. Então, às vezes, a gente precisa disso. Fazer mesmo sem entender. Ela falou: mas eu não entendi o que eu falei. Às vezes a gente está assim. Eu não entendi o que eu fiz. Mas se está na palavra, se está falando, nós precisamos permanecer nesse lugar de eu vou fazer a vontade do Pai, mesmo que eu não entenda. Então, alguns pontos. A pastora começou falando sobre permanecer em Cristo para dar frutos. Lá em João 15, 4 e 5, né? Ela leu: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nem mudar, nem permanecer. E aí nós queremos fazer coisas tão, às vezes, grandes. Nossa, quem aí queria curar alguém com câncer? Amém. Eu queria levantar um defunto. A gente quer fazer coisa tão grande, mas a gente não faz o básico. Então nós precisamos permanecer para ser libertos, além de dar fruto. E aí fala assim lá em João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus. Lá em João 14, 6, Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente muitas vezes ouve o que Jesus fala, através da palavra, né? Mas nós não somos transformados na hora, naquele momento. Mas o Senhor vai falando. E o Senhor vai nos convencendo. O Senhor vai nos trazendo a verdade. E outra pessoa fala e você fala: eu não falei nada para essa pessoa. Como que ela está sabendo? Aí aparece, eu não sei se para vocês acontece assim. Às vezes eu vou entrar no Instagram, aparece exatamente uma palavra a respeito daquilo que já tinha me confrontado ali atrás. E aí sobre o Espírito nos convencer. Está lá em João 16, de 8 a 15. Fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso Jesus estava falando lá para os discípulos. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará para que
porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tem hierarquia. João 16, de 8 a 15. Então, o Espírito Santo vai falando. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo aconteceu já muitas vezes. Quando eu estava fora de casa, sem casar ainda, tinha começado a caminhar, já estava namorando com o meu lindo marido. E a minha pastora, na época, minha pastora, que é a mesma de hoje, falou assim para mim: que tal você voltar para a casa dos seus pais? Eu falei: não. Por quê? Que não. Eu não sinto isso aí, não. Já pensava num monte de coisa. Falava: vai eu ter que dar satisfação de novo. A vida estava uma porcaria, tá, gente? Estava tudo destruído. E mesmo assim eu não vou voltar, não. Ter que dar satisfação. Ter que aguentar meu pai de novo. Mas ela não falou mais nada. Ela só falou isso. E aí eu estava num testemunho de um casal da igreja na época, um casal de jovens. Você falou? Tá. Eu nem ouvi. Tá vendo? Fechei o coração total, o orgulho. Falei: gente, vai ela querer se meter na minha vida. Pensei comigo, né? Nem ouvi, desliguei, coloquei o botão no mute, assim, ó. Tampei os ouvidinhos, pronto. Quando a gente não quer ouvir, o orgulho nos impede, né, de ouvir. A gente fica nesse lugar. E aí, estava lá na igreja assistindo um testemunho que não tinha nada a ver com isso, tá, gente? Estavam lá contando como que eles se conheceram. Era um testemunho porque eles iam casar. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Ela nem estava. Devia estar lá na frente. Eu lembro o lugar que eu estava na igreja, no meio da igreja. Aí ele olhou para mim e falou: o que você está chorando? A história é feliz. Eu falei: deixa eu. Já saí, fui lá para fora, entrei no carro, liguei para minha mãe: mãe, posso voltar para casa? Claro, filha, pode voltar para casa. E aí, logicamente, vocês já sabem. Depois, meu marido me pediu em casamento para o meu pai. Eu saí abençoada de casa, com um relacionamento totalmente diferente com os dois. Debaixo de bênção, debaixo de alegria, debaixo de tudo que o Senhor queria para mim. E eu creio que o Espírito, Deus faz dessa forma, né? Porque a gente precisa ver as coisas se confirmando. E a pastora falou, e quando o Espírito falou comigo, aquilo testificou o que ela tinha falado comigo. Então, nós sermos libertos através do Espírito é um permanecer. Se você não venceu em alguma área ainda, não desista. O Senhor ainda vai convencer seu coração da forma de fazer, de como você vai precisar fazer, como você vai precisar falar, como você vai precisar agir. Lá em Gálatas 5:1, fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Trocando em miúdos, não voltem para o pecado, que vocês já saíram. Aí a gente olha essa frase e parece um pouco óbvio, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele libertou a todos, amém? Ele não libertou só eu, só a gente. Ele libertou todo mundo. Mas
só escolhe a liberdade quem conhece a Cristo e escolhe caminhar com Ele, né? Então, Ele morreu por aqueles que ainda não o conhecem, ou morreu para aqueles que tiveram uma oportunidade de conhecê-lo, mas o orgulho não os permitiu que permanecessem lá. E aí nós devemos permanecer nesse lugar para sermos transformados. Sabendo que já fomos libertos. O Senhor já nos deu a liberdade. E muita gente às vezes me pergunta, né, que liberdade nós temos. Se quando eu estava namorando com o Felipe e nós queríamos namorar em santidade, eu tive uma amiga que me perguntou, falou, mas e aí, como que é isso? Nossa, mas essa igreja não deixa eu fazer nada? Nossa, não pode beber, pode fumar, pode fornicar. Ela não falou com essas palavras, né? Aí eu falei para ela, mas eu sou livre exatamente para não fazer isso. Nada disso que você falou. Eu poderia fazer. E é exatamente essa liberdade. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho a liberdade de não fazer. Eu não sou escrava disso. Escravo mesmo é quem precisa fumar. Quem precisa da bebida para se divertir. Quem precisa conhecer intimamente o companheiro para casar. Isso não é liberdade. Se eu tenho que fazer, não é liberdade. Então o Senhor já me libertou para que eu possa permanecer e ser transformada por Ele. Então Ele fala, não voltem lá para o pecado, para a escravidão. E aí nós vamos falar de permanecer para ter comunhão com Deus e Cristo. Lá em 2 João 1,9 fala, quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. 1 João 2,24 fala, portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Então, quem permanece tem intimidade com o Pai e com o Filho. E nós sabemos que permanecer não é fácil. Permanecer não é fácil. Talvez agora está todo mundo em paz, está todo mundo ouvindo a palavra, se abastecendo de fé. Mas no dia a dia nós temos notícias ruins. Nós temos lutas. Permanecer na hora da briga no trânsito não é fácil. Permanecer quando um filho escolhe caminhos ruins não é fácil. Permanecer quando a conta não vai ser paga. Porque permanecer quando o Senhor fez um milagre na porta é sensacional. Permanecer o dia que a conta atrasou, porque não veio a provisão. Porque, na verdade, o Senhor está preparando outras coisas. Nesse dia é difícil. Mas o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Tem nos ensinado que o amor, a paz que Ele dá, os planos dEle para nós, são muito maiores e melhores que os nossos. E é nesse lugar, para permanecer, eu não sei como vocês fazem, mas eu faço isso. Eu fico pensando, eu preciso permanecer nesse lugar de fé. Mesmo porque eu
eu tenho um marido que é um pouco mais nervoso que eu. E aí eu preciso acalmar ele algumas horas. Preciso segurar ele e puxar ele para aquele lugar de... Aí foi um treino para mim também, né? Porque imagina os dois se perdendo na estratosfera, não dava. Aí eu... Mulheres, se abasteçam do Senhor. É sensacional quando o casal consegue alinhar as coisas. Ele fazendo a parte dele e você fazendo a sua parte. Eu não saio de casa para trabalhar. Então eu não recebo as bordoadas que ele recebe. As pedradas que ele recebe. Ele é a torre forte de casa. Ele é aquele que vai na linha de frente, peitando tudo. Então, a hora que ele chega em casa, quem tem que estar abastecida de fé sou eu. Para falar para ele, não, vem aqui. É o Senhor. Vamos permanecer nesse lugar. O Senhor está trabalhando, mesmo que ele pareça em silêncio. Mesmo que a conta não tenha sido paga. E aí, no dia que ele voltar, quem será envergonhado? Aqueles que não permaneceram. Imagina que vergonha. Você ficou? Eu também. Eu, hein? Lá em 1 João 2,28 fala assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre permanecer para transbordarmos de alegria. Ai, gente, eu sou irritante nessa área. Eu confundo o inimigo. É verdade, gente. Se eu tenho um pouquinho de... O Senhor me deu talvez uma facilidade de lidar com isso. De tipo assim... Nossa, eu nem sabia que você estava passando por isso. Você está o tempo inteiro rindo, dando gargalhada e contando piada. Mas essa alegria só pode vir do Senhor. Porque ninguém que está passando um problemão pode estar alegre o tempo inteiro. Mas no Senhor nós podemos. Lá em João 15, 10 e 11. Fala assim: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Amém? Eu sei que é difícil às vezes ser alegre nos momentos difíceis. Mas o Senhor fala que se a gente estiver obedecendo os mandamentos, o amor dele está em nós e nós estamos nele. É como um guarda-chuva. Você lembra do guarda-chuva? Amor. Uma vez uma pastora estava pregando sobre o guarda-chuva e colocou o guarda-chuva na mão dele. Ele ficou com o guarda-chuva pro resto da pregação. É o guarda-chuva do Senhor. Nós escolhemos estar debaixo do amor dele. E aí nós estamos nele e ele está em nós. E a alegria vem. Mas não espere ela vir naturalmente. No dia mau, nós precisamos decretar e falar e declarar e ler a palavra e
repetir aquilo que nos traz esperança. É isso que a palavra fala. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? Pode ser um bom testemunho. Pode ser algo que você já passou e venceu. Mas e a pessoa que está caminhando agora? Talvez ela até tenha bons testemunhos, mas não saiba nem reconhecer. Onde ela vai olhar? Eu vou olhar lá na palavra. José passou tudo isso aqui e virou isso aqui? Eu quero. Pode me chamar de doida, mas é isso que me abastece. Quando eu penso, alguma coisa que eu estou passando, alguém já passou. A palavra serve para isso. É lógico que a igreja se edifica quando dá testemunhos e quando traz coisas que venceu para o corpo, mas muito mais que isso, nós temos a palavra. Nós sabemos o que fazer e o que não fazer. A gente olha para quem fez umas coisas erradas e fala, nossa, Moisés lascou com tudo aqui, né? A gente também faz isso. A gente também bate na pedra. A gente também dá o jeitinho de Sarai. E aí, quando a gente faz dessa forma, nós não estamos permanecendo no Senhor. Sara, quando decidiu colocar a concubina no lugar da promessa, ela causou um grande problema. A promessa acabou por causa disso? Não. Mas ela causou um grande problema. E se nós não permanecermos, nós sairmos dessa bênção do Senhor, daquilo que Ele planejou para nós, nós teremos consequências. Não necessariamente a promessa vai se acabar. A promessa do povo de Deus encontrar a terra prometida aconteceu, certo? Mas Moisés não entrou lá. E aí, nós podemos permanecer para estarmos tão alinhados ao Senhor, que os nossos pedidos serão todos atendidos. Imagina? Estar alinhado com o Senhor a ponto dele ouvir tudo e responder tudo que você pedir. E muitas vezes nós não somos atendidos porque nós não sabemos pedir. E é isso que diz a palavra, que nós pedimos conforme o nosso coração. Se eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim, mas não acontece. João 15, 7 e 8 fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Além de tudo, quando nós estamos alinhados com o Senhor, nós damos bom testemunho. Às vezes a gente vai orar por alguém e a pessoa fala: Deus me atendeu naquela oração que você fez. Mas talvez a sua oração foi alinhada com o coração do Pai. E aí, falando de bom testemunho e de sermos discípulos, a Bíblia diz assim, em 1 João 2,6: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E
Por fim, quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Quem aí tem permanecido nele? Tá todo mundo com medo de levantar a mão. Gente, lembrando que aqui quando ele fala isso, ele fala continuar a pecar. É estar em pecado. Não é cometer erros, cometer pecados, que com certeza o Senhor não se agrada. Mas o nosso coração precisa estar disposto a voltar para aquele lugar. De quebrar o nosso orgulho, sermos transformados e não sairmos mais daquele lugar, naquela área. Nós não somos perfeitos e o Senhor sabe muito bem disso. Mas Ele fala que quem permanece nele deve viver como Ele viveu. A gente precisa, mesmo que não consigamos ser perfeitos, precisamos tentar. E se hoje nós não conseguimos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, pedimos perdão e voltamos para a nossa videira. Se nós queremos crescer no Senhor, estar conectados com Ele, queremos receber mais do poder dEle, queremos ser atendidos em tudo que nós pedirmos, nós precisamos permanecer no Senhor. Não sei vocês, gente, mas eu me sinto muito ouvida pelo Senhor. Talvez porque eu não coloque muitos detalhes. Eu não falo para o Senhor o que eu quero que Ele faça. E eu acho isso fantástico, porque o Felipe coloca tudo que Ele quer que faça. Ele coloca com detalhes. Tem gente que coloca com detalhes. A Amor colocou com detalhes, né, amor? Ela descreveu o Lucas e ele veio como ela pediu, mas ela pediu alinhada com o Senhor. O Senhor já sabia. Eu não ponho muitos detalhes, me sinto muito ouvida e muito atendida pelo Senhor. Muito. Que o Senhor possa nos ensinar esse lugar de permanecer, se for necessário quebrar o nosso orgulho, nos arrepender, voltarmos para o lugar de permanecer e para o amor do Senhor. O amor dele é perfeito. E a palavra diz que o amor dele cobre multidão de pecados. Você pode fechar seus olhos? Deus, eu quero te louvar nessa manhã. Colocar cada um aqui nas suas mãos, Deus. Pai, que o Senhor possa nos confrontar naquilo que precisamos ser confrontados. Que o nosso coração esteja disposto, maleável, afofado, Pai. Que seja terra fértil para receber daquilo que o Senhor precisa fazer. Para que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com o Senhor. Para que o teu reino seja multiplicado aqui nessa terra. Pai, nós não queremos apenas viver o teu reino quando não estivermos mais aqui, Deus. Nós queremos viver o teu reino aqui na terra. Nós queremos viver o teu amor, a tua paz, apesar das circunstâncias. Nós queremos viver a tua alegria. Nós queremos estar amalgamados contigo, Deus, a ponto de pensar aquilo que o Senhor pensa, enxergar como o Senhor enxerga. Pai, nos ensina a orar conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor planejou para nós. Que não sejamos conduzidos pelas nossas emoções, pelo nosso coração, pelos nossos pensamentos, pelas nossas mágoas, Pai, mas sejamos conduzidos pelo teu Espírito, que é aquele que confronta o pecado, é aquele que nos cura, nos restaura, nos traz alívio, nos traz alegria, nos traz amor.
Deus, que nós possamos viver essas coisas e permanecer em Ti, para que o Senhor possa fazer a Tua obra completa em nós, que as pessoas possam nos ver como discípulos amados do Senhor. Que em tudo o Senhor seja glorificado, Deus, que o nosso caminhar glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos cada coração, cada mente ao Senhor aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um, sabe o que cada um necessita nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.